de onde vem. Era uma vez, em um banheiro. Olá, Cocô. Sempre quis saber de onde você vem. Estou estudando os hormônios na cadeira de bioquímica da universidade. Eles fazem parte do seu processo? Sim, os hormônios participam. Eles ajudam meus antepassados a se transformarem em mim. Quer saber como esse processo funciona? É tudo que eu sempre quis saber. Hormônios, vocês estão aí? Oi, Stephanie, eu sou o estômago, órgão do sistema digestório. Em mim se inicia o processo de digestão de proteínas. Sou responsável pela produção do famoso suco gástrico. No meu antro, as células G, que são responsáveis pela produção da gastrina, um dos hormônios que você quer conhecer. Gastrina, vem cá! Oi, Stephanie, eu sou a gastrina. Faço com que o estômago produza ácido gástrico para dissolver e digerir os alimentos. Além disso, eu vou estimular o crescimento da mucosa do estômago, do intestino delgado e do cólon. Sendo assim, o precursor do meu amigo cocô, o bolo alimentar, é afetado. E como você viu na sua aula de bioquímica, o hormônio pode ser classificado. E as minhas classificações são, em relação ao trajeto, sou um sinalizador endócrino, pois sou liberado na corrente sanguínea e de lá vou viajar para os diversos órgãos do corpo humano. Também eu posso atuar como um sinalizador parácrino. Após ser secretado pelas células G do estômago, posso afetar células próximas, modulando a atividade de outras células no próprio estômago. Já em relação ao mecanismo de ação, me liga aos receptores da superfície da célula-alvo, que é a célula que eu quero atingir. O meu segundo mensageiro é o cálcio intracelular. Quando me ligo aos meus receptores específicos na superfície da célula, ele ativa uma enzima que cliva uma molécula em duas. Uma vai se mover para o retículo endoplasmático, que induz a liberação de cálcio armazenado intracelularmente. Esse aumento de cálcio vai desencadear várias respostas celulares. Uma delas, minha principal função, é a liberação de ácido gástrico. Por fim, me classifico como um hormônio peptídico. Sou composto por uma sequência de aminoácidos, com menos de 100 ligações peptídicas. E isso me faz hidrofílico, capaz de me enturmar com a água. E é isso que você precisa saber sobre mim, bioquimicamente falando. Oi, Stephanie, eu sou o duodeno, um tubo oco que faz a ligação do estômago com o jejum. Eu sou responsável pela maior parte do processo digestivo, porque em mim as células S de secretina que estão situadas entre as minhas criptas e as minhas vilosidades na minha mucosa. Secretina, manda boa! Stephanie, eu sou a secretina e eu sou o hormônio responsável por estimular a liberação de água e de bicarbonato a partir das células ductais pancreáticas. Além disso, eu também estimulo o fluxo e a alcalinidade da bile, mas eu também sou responsável por inibir a secreção do ácido gástrico, a motilidade, que para quem não sabe é o movimento, mas eu também inibo assim a liberação da gastrina. Quando o bolo alimentar, aquele pré-cocôzinho, chega no duodeno, a presença dos nutrientes e dos ácidos vão estimular a secreção dos hormônios na corrente sanguínea. E é por isso que quando passa pelo duodeno, aquele bolo alimentar vira o quimo, que é justamente a mistura dos alimentos parcialmente digeridos com os sucos digestivos. Agora eu, a secretina, vou te falar, Stephanie, quais são as minhas classificações, tanto em relação ao trajeto que eu faço, quanto em relação ao meu mecanismo de ação no organismo. Primeiramente, em relação ao meu trajeto, eu sou um sinalizador endócrino, ou seja, eu sou liberado pelas células S no duodeno e também no jejum, em resposta ao ácido clorídrico no quimo. Então, eu sou assim transportado pelo sangue para as minhas células-alvos em diferentes órgãos, que podem ser tanto o pâncreas como o fígado, e lá eu vou desencadear diversas respostas específicas. Além disso, eu também atuo como sinalizador parácrino, ou seja, eu influencio as células próximas ao meu local de liberação no intestino delgado. E após eu ser secretada pelas células S, como eu te falei no intestino, Stephanie, vou agir sobre as células epiteliais dos pâncreas para estimular a liberação do bicarbonato, que nesse caso ele vai neutralizar o ácido do quimo à medida em que ele entra no intestino delgado. Agora eu vou falar sobre a minha classificação em relação ao meu mecanismo de ação. E nesse caso, eu me ligo aos receptores da superfície da célula-alvo, que é a célula que eu quero atingir, obviamente,
e o meu segundo mensageiro é o AMP cíclico. Agora falando mais específico sobre esse processo, quando eu me ligo aos meus receptores específicos na superfície da célula-alvo, eu ativo a enzima chamada adenilatociclase. E essa adenilatociclase vai converter o ATP, que já sabemos que é adenosina trifosfato, em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, por sua vez, atua como um segundo mensageiro intracelular, desencadeando várias respostas celulares, entre elas a secreção do bicarbonato e de enzimas digestivas, justamente no sistema digestivo. Agora, sobre minha última classificação, eu sou um hormônio peptídico, o que isso quer dizer que eu sou composto por uma sequência de aminoácidos com menos de 100 ligações peptídicas. E isso me faz também hidrofílico, capaz de me enturmar com a água. E agora, você já sabe, pode dar aula sobre mim. E aí, Stephanie? Eu sou a vesícula biliar, um órgão pequeno e sacular que fica logo abaixo do fígado. A minha principal função é de armazenar e de concentrar a bile, que é um líquido produzido pelo fígado que é de suma importância para a digestão de gorduras no intestino delgado. E para eu fazer a liberação desse líquido, um hormônio muito importante, que é a colecistocinina, vai estimular a minha contração. E dessa forma, eu vou liberando esse líquido que é tão importante para a digestão. Fala, Stephanie, eu sou o pâncreas. Sou uma glândula localizada no centro do abdômen e atrás do duodeno e do baço. Sou responsável por duas funções distintas. A exócrina, que me faz ser responsável pela produção de enzimas que estão envolvidas tanto na digestão quanto na absorção dos alimentos, e a endócrina, que me torna responsável pela produção da insulina, hormônio que controla a concentração de glicose no sangue. Meu desenvolvimento é auxiliado pela colecistocinina, que me faz produzir enzimas do suco pancreático. Fala aí, colecistocinina! Oi, Stephanie, eu sou a colecistocinina. Eu sou um hormônio que estimula a contração da vesícula biliar e também estimula a secreção de enzimas do pâncreas. Além disso, eu estou relacionada com a sensação de saciedade. Como você viu nas suas aulas de bioquímica, um hormônio ele pode ser classificado, e as minhas classificações são: em relação ao trajeto, eu sou um sinalizador endócrino, porque eu sou liberado e eu viajo pela corrente sanguínea para órgãos distantes, como a vesícula biliar e o pâncreas, onde eu vou atuar na presença de alimentos, principalmente aqueles que são ricos em gorduras e proteínas. Além disso, eu também posso atuar como um sinalizador parácrino. O que é isso? Eu posso atuar nas células próximas às células que me secretaram, ou seja, nas células do intestino delgado. E atuando nessas células, eu vou estar modulando o processo digestivo, seja inibindo a motilidade gástrica, que são os movimentos do estômago que ajudam no processo digestivo, como também a estimulação da liberação de enzimas digestivas. Em alguns contextos, eu também vou poder funcionar como um sinalizador autócrino. O que é isso? Eu vou poder atuar nas células que me secretam. Quais são essas células? As células I, que estão presentes no duodeno e no jejunum. Ao atuar nessas células, eu vou estar influenciando a minha atividade e controlando funções celulares específicas. Agora, em relação à classificação do meu mecanismo de ação, eu vou estar me ligando aos receptores da superfície celular. Assim, quando eu me ligo a esses receptores, eu vou ativar uma enzima chamada fosfolipase C. Essa enzima vai clivar o fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. E ele vai quando ele se clivar, ele vai formar duas moléculas diferentes. Uma dessas moléculas, ela vai se direcionar ao retículo endoplasmático. Lá vai induzir a liberação de cálcio armazenado intracelularmente. Assim, com o aumento do cálcio intracelular, ele vai desencadear várias respostas celulares. Uma dessas respostas celulares é a contração da vesícula biliar, e assim vai liberar a bile, e além disso, também vai induzir a liberação de enzimas do pâncreas, contribuindo para o processo digestivo, para que o cocô que falou com você, Stephanie, possa um dia existir. Deste modo, o cálcio intracelular vai agir como um segundo mensageiro para minha sinalização. Outra
outra função que eu participo é a sensação de saciedade. Não sou eu que te proporciono, mas eu, a colecistocinina, vou enviar sinais para o cérebro, que quem vai receber é o hipotálamo, uma região do cérebro que controla a ingestão alimentar, e quando ela receber esses sinais que eu enviei, ela vai entender como uma sensação de saciedade. E é por isso que quando você come determinada quantidade de comida e quando eu envio esses sinais, você se sente satisfeito. É devido aos sinais que envio ao hipotálamo. E para finalizar, quimicamente falando, eu sou uma estrutura peptídica. Por quê? Eu sou uma sequência de aminoácidos específicos ligados por ligações peptídicas e assim me fazendo um hormônio peptídico. Isso é tudo que você precisa saber sobre mim, Stephanie. Nossa, Cocô, esses hormônios realmente ajudam a ser você quem você é. Obrigada, órgãos, Cocô, todos os hormônios, por me explicar direitinho como é que funciona essa parte da bioquímica. Agora realmente me sinto preparada para as aulas.